amigos, sejam bem-vindos a este canal uma vez mais. E hoje eu vou falar não sobre um romance, mas sobre uma obra teatral. Falarei sobre a peça Condenado por Desconfiado, do Tirso de Molina, e a sua relação com a Virtude da Esperança. É uma peça que me é bastante cara. Vocês podem encontrar o texto já em domínio público, em espanhol. Se vocês colocam no Google ele Condenado por Desconfiado, do Tirso de Molina. E como é uma obra clássica do teatro barroco espanhol, vocês também podem encontrar algumas representações aqui mesmo no YouTube. Eu recomendo tanto a leitura do texto da peça quanto as suas representações. Pelo menos as que eu vi são muito boas, eu gostei bastante delas. Então fica a recomendação e eu espero que com este vídeo o enredo lhes chame a atenção para isso, não? Primeiro eu vou falar um pouco do próprio autor, não é? Do Tirso de Molina. Esse era o pseudônimo do Frei Gabriel Telles, da Ordem dos Mercedários. Ele nasceu em 1579 e morreu em 1648, foi recebido na Ordem dos Mercedários por volta do ano de 1601. Foi um dos grandes autores do teatro barroco e admirador do Lope de Vega. É de Tirso de Molina o primeiro Dom Juan, que se tem em registro, El Burlador de Sevilla e El Convidado de Piedra. Este é o título completo da peça do primeiro Dom Juan. Os seus personagens têm uma grande profundidade psicológica. O Dom Juan, em especial, tem a preguiça espiritual, a assídia, que caracteriza tão bem a modernidade. Então, a gente consegue ver esse drama no Dom Juan, tal como Kierkegaard viu. E ele o Tirso de Molina é um componente típico do siglo de ouro espanhol, concentrado no século XIX. É um dos grandes autores do teatro barroco, admirado e muito lido até hoje. Bem, eu vou me concentrar nessa peça, O Condenado por Desconfiado, não é? Porque é interessante como o título da obra já é um spoiler. A gente sabe que o sujeito foi condenado, então o primeiro desconfiado com quem nos depararmos, já sabemos que que ele será condenado. Isto é simples, aqui não tem nenhuma surpresa, não é ideia do Tirso pegar a gente de surpresa por aqui. Os personagens principais são Paulo, o condenado, e Enrico. Paulo é um eremita. No início da peça diz que vive há 10 anos afastado do mundo e fazendo penitência, penitências rigorosas. Ou seja, Paulo já nos aparece de início como um cumpridor. É alguém que cumpre as regras, alguém que faz o que tem que fazer. Bom, ele é um eremita, ele vai cumprir as regras da vida eremítica e isolada, e vai fazer a sua penitência, o seu jejum e por aí vai. Entanto, no começo da peça, e aqui a gente vê como Paulo é desconfiado, e é desconfiado do quê? Não é? Esse é o problema, ele é desconfiado da misericórdia de Deus. Por quê? Vejam, ele viveu 10 anos no deserto fazendo penitência. A gente pode imaginar que ele tivesse passado por um grande progresso na vida espiritual, assim, progresso, claro, no sentido análogo, né? Porque a própria ideia de progresso na vida espiritual somos nós que estamos avaliando, então é um pouquinho complicado, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Acho que analogicamente dá para a gente dizer progresso em humildade, ou crescimento em humildade no sentido de esperar cada vez mais da misericórdia de Deus, se reconhecendo cada vez mais pecador. E aqui eu estou me valendo dos degraus de São João Clímaco na Santa Escada. E como a gente sabe que não é realmente assim? Porque o Paulo tem um sonho. Ele tem um sonho em que ele morre e Deus pesa os seus pecados na balança. E os seus pecados são os pecados e as boas obras, não é? E os pecados são mais pesados, maiores do que as boas obras. Então Paulo é condenado ao inferno. O problema, vejam, isso é um sonho. Os padres do deserto alertavam muito contra os pensamentos, os sonhos, etc, etc. Desconfiar, não é? Um movimento das paixões, talvez.
O problema é que ele desconfia de verdade, ele desconfia radicalmente. E aqui é que vem a grande questão. Ele pede a Deus uma garantia. Veja, Senhor, eu estou fazendo todo esse negócio aqui, abandonei a minha vida, virei eremita, essa coisa toda. Porra, você não tem como me dar uma garantia, não? 10 anos que eu servi o Senhor nesse deserto aqui, nesse ermo. 30 anos de edad tengo, Señor mío, dice Paulo, y los 10 he gastado en el desierto. Y si viviera un siglo fío que lo mismo ha de ser. Estou advierto, vejam como ele fala com Deus. Si esto cumplo, Señor, con fuerza y brío, que fin he de tener? Lágrimas vierto, respondedme, Señor eterno, he de ir a vuestro cielo ou ao inferno? O Paulo quer uma garantia. Já que eu estou fazendo aqui, se eu estou cumprindo isto, Senhor, com força e valentia, que fim eu terei? Se eu estou cumprindo, Senhor, as regrinhas, que fim eu vou ter? Eu quero saber. Porque, bom, se eu tiver essa garantia, eu vou chegar até o fim da minha vida cumprindo essas regrinhas. Né? 100 anos eu poderia viver no deserto, diz o Paulo. Mas com a garantia. Com a garantia. Né? O demônio, então, escuta essa queixa do Paulo. E a gente vê na peça aqui como no livro de Jó, o demônio e Deus conversam. O demônio pede autorização a Deus para provar o eremita, e Deus a concede. Então ele se disfarça de anjo e aparece como resposta à oração suposta, não é, de Paulo. Ele pede que o Paulo, então, Deus vai dar uma garantia, ele diz. Ele pede que Paulo vá a Nápoles e procure por um sujeito chamado Enrico, filho de Anareto. O destino eterno de Paulo, segundo esse demônio disfarçado de anjo, está atrelado ao de Enrico, seja de salvação ou de perdição. O que é que o Paulo pensa? E aí ele contracena sempre com um personagem engraçadíssimo, que é o Pedrisco. Esse é o companheiro do Paulo, um bufão, que também vive primeiro na penitência. Depois a gente vai ver que o Paulo tem uma mudança de vida, não é? E o Pedrisco o acompanha. Mas é uma figura fascinante, engraçadíssimo o Pedrisco. Aí ele diz assim ao Pedrisco, com certeza o Enrico deve ser um grande santo. Não tem como ele não ser. De novo, isso aqui está subentendido, né? Está no trecho que eu li antes da oração do Paulo, né? Si esto cumplo, Señor, con fuerza y brío, que fin he de tener. Si esto cumplo, imagino que o Enrico não havia de cumprir, né? E aí diz o diabo, né? Quando ele sai da presença do Paulo, viene y engaña o va trazado, o verá el desconfiado de Dios y de su poder, el fin que viene a tener, pues él propio lo ha buscado. É o próprio Enrico, é o próprio Paulo que abre a possibilidade para essa tentação. E vejam que a desconfiança já é toda a raiz, porque em nenhum momento ele acredita que seja uma tentação. Primeiro ele acolhe essa garantia, esse penhor que ele estava esperando da parte de Deus com toda naturalidade, e mais, ainda disse, olha, o Enrico deve ser um santo. E o diabo sim tinha razão, foi o próprio Paulo quem buscou cair nesse engodo. Mas as coisas não são como ele imagina. Eles chegam a Nápoles, a uma taberna, não é? Que o Pedrisco em outros momentos conheceu, e aí ele fala de uma filha do taberneiro que vivia lá, e o Paulo começa a se sentir tentado, e é muito engraçado, né? Hermano, picha, né? E aí ele começa a dizer para o Pedrisco pisar nele, ele deita no chão assim com o peito na terra e começa a pedir ao Pedrisco que o pisasse, e o Pedrisco vai lá com toda a boa vontade do mundo e começa a pisar nele. E aí outros personagens aparecem conversando, não? Um sujeito assim muito mal, que o mendigo vai pedir ajuda para ele, ele pega o mendigo e atira pela janela. Atira ao mar pela janela.
Não, esse nunca mais vai pedir esmola. Esse sujeito maldoso, um mendigo. O problema é que esse sujeito maldoso é o Enrico. Depois ele se reúne com a amante dele, a Félia, e outros comparsas ali, e eles começam, olha, vai fazer uma pequena competição. Aquele que tiver cometido mais crimes vai ter uma coroa de laurel e vai ser publicamente reconhecido. E o Enrico é o pior dos criminosos. Ele é um criminoso tremendo, assassino, estuprador, ladrão e jogador contumaz. O Enrico, filho de Anareto. E o Enrico não coloca a sua culpa. É interessante, na primeira, quando ele conta essa história, pareceu-me de início, que ele colocava um pouco a culpa nas circunstâncias ou no próprio pai, que supostamente o tinha mimado, mas não. O pai dele fez tudo o que podia por ele. E a gente vai ver que essa figura paterna do Enrico, para o Enrico, é absolutamente fundamental. O pai fez tudo o que podia por ele e ele começou jogando, ele perdeu o dinheiro do pai jogando, ele deu algum jeito de que o pai não descobrisse as coisas erradas que ele tinha feito. Já a gente vai ver por que e a importância disso para o Enrico, que o pai não soubesse. E aí ele diz que o jogo é o primeiro dos vícios, porque depois ele foi cometendo crimes para sustentar o vício do jogo. Inicialmente os seus crimes são narrados por ele mesmo com muito orgulho. Ele acha que é um mérito isso que ele comete. E agora vocês imaginem, o Paulo está ouvindo isso. Esse é o Enrico, e aí em determinado momento, depois que ele ganha esse prêmio, que eles tinham, em que eles tinham pensado por ser o maior criminoso, o Paulo escuta isso. O Paulo escuta que outro sujeito diz assim: viva Enrico, filho de Anareto. E aí ele tem certeza. Ele tem certeza de que aquele é o Enrico. Paulo se desespera e tem raiva de Deus. Ele quer se vingar. Por quê? Porque quando Paulo vê isso, ele já faz o juízo do Enrico. Cara, é óbvio que esse sujeito vai para o inferno. É óbvio. Não tem como ele não ir para o inferno. Ele não se arrependeu, não quer se arrepender. Dentre os crimes que ele tinha confessado estava o de sacrilégio, por exemplo, de roubar objetos sagrados do altar, desrespeitar o sacerdócio, por aí vai. Então, não tem como esse cara se arrepender. E aí ele fica com raiva de Deus, Ele fica com raiva, ele quer se vingar. Porque, olha, Deus atrelou o destino dele ao Enrico. O Enrico, para ele, já estava condenado. Era uma coisa óbvia. Então, ele ia se condenar também. Foi por isso que eu fiz tanta penitência? Foi para isso que eu fiz tanta penitência? Para me condenar? Então, o que ele faz? Ele decide levar uma vida pior que a do Enrico. Ele quer igualar e superar os crimes cometidos pelo Enrico. Já que a gente vai ter o mesmo fim, então eu quero ser tão ruim quanto ou pior que ele. Diz o Paulo: si su fin é detener, tenga su vida y sus hechos, que no es bien que yo en el mundo esté penitencia haciendo y que él vive en la ciudad con gustos y contentos y que a la muerte tengamos un fin. Opa! Vamos ver aqui. O Enrico comete crimes, certo? Crimes terríveis. E para o Paulo, veja a perspectiva que o Paulo tem, que ele vive na cidade com gostos e contentamentos, ou seja, o Paulo percebe aí uma alegria, um gozo que o Enrico tinha ao cometer crimes. Não, eu só estou fazendo esta vida de merda, de penitência, eu só estava fazendo isso para ser salvo, para ter certeza que eu ia ser salvo e agora eu precisava de uma garantia. Mas já que não, eu também vou cair nessa vida de gostos e contentamentos. Epa! Pera lá! Vejam esse penitente. Pensando que uma vida de crimes é uma vida de gostos e contentamentos. Ou seja, eu só estou me abstendo dos gostos e contentamentos que tem um inferno depois. Se não tivesse, eu ia estar entendendo, que é muito mais gostoso. Pera, tá faltando alguma coisa aqui, não lhes parece? Está faltando alguma coisa aqui. Paulo, um penitente, tem a certeza de que Enrico não será salvo. Aquele que
pela própria vocação, se bem abraçado, deveria se reconhecer o mais pecador, reconhecer minimamente, assim, com os mínimos detalhes os seus pecados e o seu afastamento de Deus, não só não o reconhece, como, e aqui é o contrário do que é a vida do penitente, olha para o outro com um olhar julgador de condenação. E aí o que o Paulo faz? Ele se torna bandoleiro. Ele volta para o mesmo erro em que ele vivia, mas desta vez como bandoleiro, leva o pedrisco junto, forma uma quadrilha e vive infernizando os arredores de Nápoles. Só que nesse meio tempo, enquanto o Paulo sai, e para usar a expressão espanhola, cuelga el hábito, nós conhecemos um pouco mais do Enrico. Nós sabemos um pouco da sua intimidade. E ele tem, o Enrico é forte fisicamente. As próprias autoridades tinham medo dele, porque ele as tinha vencido. Então, nessa força que não é fortaleza, nessa violência do Enrico, nós encontramos um ponto fraco, que na verdade é o seu ponto de humildade e amor. Ele tem alguém por quem deixaria de praticar os seus crimes. É o seu velho pai. E o pai do Enrico, veja, é uma figura sábia, porém inocente quanto aos crimes que o filho cometeu, porque o filho fez questão de não deixar com que ele visse. A gente pode contestar a verossimilhança disso. Como esse homem pode ser venerável e sábio se ele não conseguiu perceber os crimes que o filho cometeu, não é? De fato, mas a psicologia desse homem, do seu Anareto, não é tão explorada assim. Então, são essas as informações que o Tirso de Molina nos dá. E a gente tem esse homem que está na cama, que ele não consegue caminhar sozinho, que já vive há alguns anos na cama, e ele tem barba longa, cabelo longo e tudo branco. Então, ele lembra as representações de Deus Pai que nós conhecemos, como um ancião de barba grande, comprida e branca, cuja aparência virtuosa inspira respeito. Vejam, o Enrico, dentre os crimes que ele tinha confessado, estava o assassinato de anciãos e crianças, por exemplo. Ele tinha um inimigo, o sujeito entrou na casa, ele tacou fogo na casa, morreu um senhor, um ancião que tinha lá, e 2 meninos pequenos, que eram irmãos. Vejam, então o Enrico, ele confessa que ele não tem esse respeito, essa veneração, essa piedade em relação às pessoas que são fisicamente mais fracas do que ele. E, no entanto, com o pai é diferente. Com o pai ele tem esse respeito. E passando a outro ponto, a desconfiança de Paulo e a esperança de Enrico. Vejam, enquanto Paulo está sendo bandoleiro, agindo como um bandido, um pastor, um simples pastor de ovelhas, aparece cantando para ele. Ele canta tratando da misericórdia de Deus. O pastor diz que está fazendo uma coroa para encontrar a ovelha, porque o seu patrão tem muito cuidado por aquela ovelha, tem muito carinho por ela, e ele quer encontrá-la e trazê-la de volta, seja como for. O Paulo fica emocionado, mas continua desconfiado. Ou seja, esse sinal não é o suficiente. E o pior, ele percebe que aquele pastor devia ser um enviado de Deus para ele. Enquanto isso, o Enrico tem uma cena muito bonita dele com o pai, não é? Ele cuidando do pai com todo cuidado. Vocês imaginem aquele brutamonte se fazendo humilde, aquele sujeito violento se fazendo humilde, respeitando o pai, justamente porque o pai era forte na sua fraqueza. O pai tinha ainda fortaleza, tinha autoridade sobre aquela figura. E aí ele diz que pelo pai ele deixaria de cometer todos aqueles crimes, e foi por isso que ele impediu que o pai os conhecesse, que o pai os visse. E aí tem uma cena interessante em que o Enrico conta isso para um comparsa dele, e eles vão até a rua, e o Enrico tinha recebido dinheiro que ele perdeu no jogo, para assassinar um sujeito, um senhor eminente de Nápoles, porque era inimigo do cara que o pagou. Só que aí o Enrico ainda não tinha visto, ele só conhecia esse sujeito de nome, mas ele não o tinha visto.
Quando ele vai para a rua e se dispõe a cumprir esse crime, para o qual ele já tinha recebido e perdido dinheiro, ele vê que aquele homem era fisicamente parecido com o pai dele. Então ele trava. Ele trava e deixa o homem embora. E ele diz que é justamente por isso que ele lembra do pai. Então vem o credor, entre aspas, dele, o sujeito que pagou para matar aquele senhor. E ele começa a chamar o Enrico de covarde, e ele começa a insultar o Enrico e a demonstrar, assim, ser um sujeito absolutamente miserável mesmo de caráter. Né? E aí o Enrico perde a cabeça e o mata. E aí o Enrico diz, é esse tipo de gente que eu mato, e se Deus o ressuscitasse, eu o mataria de novo. E aí volta essa figura bestial do Enrico. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o Tirso de Molina parece que nos quer inspirar tanto a repulsa quanto a simpatia por esse personagem. Porque, veja, ao contrário do Paulo, ele tem um vínculo que é tipicamente humano e real, que é o vínculo do amor pelo Pai. Então ele nos parece essa figura mais humana do que o Paulo. E vejam, a relação com o Pai, que fisicamente se parece às representações de Deus Pai, enquanto Paulo trata de Deus como se fosse um fiscal, um fiscal de atos, como se fosse um burocrata a quem é preciso pedir uma garantia. Vejam a diferença. Paulo não tem pai, mas o Enrico, esse criminoso contumaz, tem. E depois dessa cena em que o Enrico não mata esse senhor, mas mata o sujeito que o havia pagado para assassinar o ancião, aparece um governador com vários soldados, dezenas de soldados, para capturarem o Enrico e esse comparsa dele. E o Enrico se dispõe a lutar, e ele vai lutando, os caras ficam assustados porque ele parece demoníaco lutando. É assim, eles eram dois, o Enrico e o comparsa dele, acho que é Montalbán, e as tropas do governador estavam em dezenas de soldados. Em determinado momento, o governador se enfia no meio dessa peleja e o Enrico o mata. Os soldados ficam assustados. Cacete, esse cara matou o governador. E aí o Enrico tem que fugir, não é? Ele foge, o único jeito de escapar é pela água, e quando ele está quase se afogando, ele é encontrado pelo Pedrisco e outra gente do bando do Paulo, não é? O Paulo, então, não se mostra inicialmente ao Enrico, mas ele urge uma artimanha, que é a seguinte: dizer que pelo Pedrisco que o Enrico tinha sido condenado à morte, ele e o amigo dele, e que eles seriam vendados e seriam executados a flechadas, amarrados em uma árvore, vendados e executados a flechadas. Então Paulo pega o hábito antigo, e enquanto os dois estão vendados, esperando para serem flechados, o Paulo aparece, diz que ele é um sacerdote e que eles poderiam se confessar com ele. Que ele é um ermitão, que conseguiu a misericórdia, e o Enrico recusa. Eles não querem me confessar. Acaba logo com isso. Sai daqui, padre, eu não quero me confessar, não me interessa. E aí o Paulo se desespera, não é? Porque o Paulo faz aquilo pensando em si, na sua salvação. Bom, se esse camarada se confessa, eu me salvo. Então eu vou tentar de novo. E aí o Paulo perde a paciência. Não? O Enrico é contumaz, ele diz que não vai se confessar, expulsa o Paulo. Aí o Paulo tira a venda dele, o Montalbán se rebela, tira o hábito por baixo da roupa de bandoleiro, explica a história dele. E aí é muito engraçado porque o Enrico diz, olha, cuidado. Eu posso ser canalha, mas eu não desconfio da misericórdia de Deus. Veja que interessante, né? Por que o Enrico não desconfia da misericórdia de Deus? Porque ele pode ser canalha, mas não é tonto. Ele sabe que a misericórdia de Deus é única e exclusivamente de Deus, que não depende dos méritos de ninguém. Que ele mesmo pode se abrir ou fechar para ela, ou seja, quando ele diz que não desconfia da misericórdia de Deus, a gente sabe que ele escolheu se fechar para ela. Mas ele sabe que ela é maior do que ele. Ele sabe que ela não depende dele. Porque a misericórdia depende de Deus. O Enrico, então, uma vez que ele descansa lá, junto com o bando do Paulo,
Ele recebe a possibilidade, a oferta do Paulo de ajuda para fugir de Nápoles. E, no entanto, ele volta. Vejam, ele matou o governador. Então, agora tem centenas de soldados atrás dele. E por que ele volta? Ele diz ao Paulo que deixou um tesouro precioso lá que ele precisa pegar. Ele voltou por causa do pai, do Anareto. Ele não poderia deixar o Anareto. Ele sabia que provavelmente seria capturado, mas ele correu o risco por causa do pai. Então ele é preso e condenado à forca. Na prisão, o diabo aparece ao Enrico e lhe dá a oportunidade de fugir. Ele abre uma porta no meio da prisão. O Enrico simplesmente tinha que passar por ela e ir embora. Ele já estava condenado. Mas aí o Enrico escuta uma voz. O diabo aparece para ele primeiro como uma voz, depois como uma sombra. Mas depois ele só escuta uma voz. E essa voz diz que ele encontrará liberdade se ele ficar na prisão. E aí ele fica. O diabo desaparece, ele não sabe bem porquê. No início, quando essa voz fala para ele de liberdade, ele pensa em alguma fuga, alguma outra possibilidade de fugir. Ou seja, ele pensa nessa liberdade do seu corpo mesmo. É a primeira coisa que ele pensa. Então, conforme as horas da execução vão se aproximando, ele vai ficando desesperado. Tipo assim, puta merda, eu fui um idiota de não fugir, vai sentindo raiva. Né? Aí o carcereiro bate na porta, diz que tem 2 frades franciscanos esperando para confessar, ele diz que não, manda eles embora, ele não quer se confessar, ele não quer. Se recusa, ele fica, mas se recusa, porque agora ele tem raiva, está sentindo um imbecil. No entanto, pouco antes dele ser enforcado, quem aparece é o pai dele, se arrastando com uma bengala. E ele censura o filho. Diz que ele só será bom e honrado se cumprir com seus deveres, ou seja, se ele se confessar, receber a comunhão e enfrentar de cabeça erguida a própria condenação. E aí o Anareto diz para ele, aí sim você vai poder me chamar de pai, se você se dispuser a isso. Aí você vai me honrar como pai. Do contrário, você não tem esse direito. Do contrário, você não pode me chamar de pai. Ser considerado meu filho. Veja, interessante. Enquanto isso, as autoridades de Nápoles reúnem um bando de gente e vão atrás de Paulo. O Paulo, ele tem uma visão, de novo a visão, isso Enrico se confessa, comunga e morre beijando o crucifixo, depois de ter beijado o crucifixo, enforcado. Ele cumpre a pena dele, se arrependendo verdadeiramente pelo amor ao Pai. Pelo amor ao Pai, ele realmente se arrepende. E enquanto isso, Paulo, há 2 cenas, antes dele ser encontrado por essas autoridades de quem eu falei, não é de Nápoles, perseguindo o bando dele, ele está descansando sozinho e o pastor aparece de novo. Desta vez o pastor aparece triste, desfazendo a coroa que estava fazendo para aquela ovelha perdida. Não? E o Paulo fica triste novamente. O Paulo fica triste, mas não vai atrás do pastor, ainda que o pastor chore, que suplique, e que ele fique triste por dizer ao patrão dele que a ovelha não quis voltar. Que ela teve todas as oportunidades, mas ela não quis voltar. Que essa ovelha, com a sua fuga, com a sua ofensa, com a sua desconfiança, tinha sim ofendido a Deus, Deus tinha ficado magoado, mas que ele ainda a perdoaria se ela simplesmente quisesse e voltasse. E então que o Paulo sabe das autoridades, não é? Ele tem como que um sonho, parece uma visão, um sonho, ele não sabe. Mas ele vê a alma do Enrico sendo levada até o céu. E aí vem as autoridades, o Paulo continua com raiva e vai lutar contra essas autoridades. Mesmo ele tendo visto ou entrevisto a alma do Enrico indo ao céu, ele vou lutar contra as autoridades. E aí o Pedrisco o reencontra, o Pedrisco tinha ido com o Enrico para a cidade, mas tinha sido inocentado, não é, das acusações, não tinha sido considerado um comparsa do Enrico, então ele foi libertado e voltou ao monte atrás do Paulo. Não é?
E o Pedrisco diz que ele mesmo viu o fim do Paulo e ele viu a alma do Paulo sendo levada ao céu depois, né? Mas o Paulo é irônico. Então se ele foi, eu também vou ter o mesmo fim. É assim que foi prometido, né? Não é assim? E aí o Paulo morre impenitente, desconfiado. Depois as autoridades prendem o Pedrisco e o Pedrisco fala, não, eu só vim aqui, não tenho nada a ver com ele, nem com o Enrico, nem com o Paulo, nem nada. Mas então a sua pena pode ser reduzida ou retirada, afastada, se você disser onde está o Paulo. Olha, eu vi ele morreu nos meus braços e eu coloquei ele naquele arbusto ali, vamos ver. Então quando eles vão até lá, o corpo do Paulo aparece em chamas, aparece pegando fogo, e ele diz o seguinte: se a Paulo buscando vais, bien podéis ya ver a Paulo, tenido el cuerpo de fuego y de dragones cercado. No doy la culpa a ninguno de los tormentos que paso, solo a mí me doy la culpa, pues fui causa de mi daño. Malditos mis padres sean 1000 veces, pues me engendraron, y yo también sea maldito, pues nací desconfiado. Como eu disse, o Enrico, eu já vou comentar essa última fala do Paulo que me parece ambígua. O Henrique pode ser um canalha, mas ele não é idiota. Ele não duvidava por saber que a misericórdia de Deus não estava nas suas mãos, mas na do próprio Deus. E ele foi levado a ela por um amor humano, legítimo e ordenado pelo Pai. Que ele não cumprimentou da sua ordem, mas que era um amor autêntico. Veja, por esse único amor, esse amor foi um instrumento de Deus na vida do Henrico. Um instrumento de Deus para que ele pudesse se abrir para a misericórdia. E o Paulo, por sua vez, desconfiava, não tem como esse aí se salvar. O Paulo exige uma garantia, enquanto que o Enrico tem um amor filial. O Paulo, todo certinho, cumpridor de regras, trata Deus de novo como um burocrata. Mas ele não tem um amor filial do Enrico. E essa última frase do Paulo, já condenado ao inferno, a última parte mesmo do discurso, ele começa dizendo que, olha, ninguém tem a culpa pelo destino, pela minha condenação e tal. Mas é ambíguo porque, ao mesmo tempo em que ele confessa a própria culpa, já condenado, ele cai no vitimismo, que aí é a coisa infernal, Nasci desconfiado. Eu nasci desconfiado. Ele não se preocupa ao longo da obra se ele ofende ou não a Deus, porque o Paulo não ama. Ele queria ser premiado por ter cumprido as regras, os requisitos. Ironicamente, esse penitente não se vê como um pecador. E ao querer se vingar de Deus, porque ele vê o destino de Enrico, ele passa o juízo do Enrico antes do tempo, e aí ele quer se vingar de Deus. O Paulo cai no extremo oposto da misericórdia. Que é no extremo oposto da abertura à misericórdia de Deus, que é a virtude da esperança. Porque qual é esse extremo oposto? Aquele que se abre para a misericórdia, que é o verdadeiro penitente, que tem as virtudes da humildade, da esperança, não conta com a própria dignidade, com os próprios méritos. É como ele pode ser movido por um amor verdadeiro que o leva a ser salvo. E claro, arrependimento, confissão e os sacramentos, que esses são os canais da graça. Mas veja, Deus ali puxando por aquele outro intermediário humano, que era o próprio pai do Enrico. Enquanto que o Paulo, por outro lado, ele cai no oposto dessa abertura à misericórdia. E aí ele quer se vingar de Deus. Mas espera aí. Como que ele vai se vingar de Deus? Sendo criatura? Não dá. O que a misericórdia nos mostra? A misericórdia nos mostra que Deus é pai, como o Anareto. Só que um pai muito melhor ainda que o Anareto, que já era um bom pai. Deus é muito melhor. E ele é misericordioso porque pai, porque nos ama como filhos. E é por isso que ele quer que nos arrependamos, que nos emendemos, que cumpramos o nosso dever com amor e por amor. Por mais duro que às vezes seja. Essa é a misericórdia.
É o reconhecimento de que somos filhos de Deus. E qual que é a única vingança possível? Qual que é o fechamento para a misericórdia? Não é cometer os pecados por prazer. Não, não. A única vingança possível é se destruir. Já que Deus quer me salvar, ainda que esse seja um processo inconsciente, não aparece claro no raciocínio do Paulo, mas está lá. Está na disposição dele. Se pela misericórdia de Deus o Paulo poderia aceitar ser um filho, pela vingança, a única vingança possível não é cometer os crimes contra os outros, mas se destruir. Se destruir. É isso que o Paulo faz. O Paulo se destrói. No fechamento para a misericórdia divina, ele destrói a si mesmo. E essa é a única vingança possível contra Deus, porque é a única maneira de deixá-lo triste, porque ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas, ele não quer perder nenhum dos seus filhos. E quando o filho se destrói, ele se fecha para a misericórdia. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo.